Provavelmente você já deve ter ouvido falar que após manipular peixes, você pode retirar o odor que fica das mãos com o uso de ou limão ou então de vinagre, que são compostos de caráter ácido. E a gente sabe que ácidos gostam muito de reagir com bases. Dá uma olhadinha nessa questão do Enem PPL 2023 que fala justamente sobre esse assunto. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e também largar aquele like maneiro. Bora lá para a questão. Essa questão 99 diz que o odor desagradável de peixe deve-se principalmente a compostos orgânicos que contêm o grupo amino, que é o grupo NH2, em que R representa um grupo alquil ou alquila. Bom, coisas importantes. Quando nós temos esse grupo R e ele chama de grupo alquil ou alquila, tanto faz escrever dessas duas formas, ele está falando que é um grupo totalmente saturado, porque esses grupos alquilas, eles são derivados dos alcanos, né? Derivados lá de alcanos. E a gente sabe que os alcanos apresentam apenas ligações simples. E aqui, ligado diretamente então ao nitrogênio, nós ficamos com a função orgânica conhecida como amina. Então, cuidado na nomenclatura orgânica, que muitas vezes a gente vai chamar de função orgânica amina, mas também nós podemos falar que é o grupo amino. Então muda um pouquinho o modo como a gente vai falar sobre essa mesma configuração do nitrogênio ligado ou pendurado diretamente a uma cadeia carbônica, né? Amino. E são duas coisas importantes que a gente deve se lembrar sobre esse grupo amino ou sobre as aminas. As aminas apresentam um odor desagradável, né? Sempre tem um odor aí característico, que é o cheiro justamente de peixe, e apresentam um caráter básico, né? Então a gente brinca que as aminas fedem e as aminas são básicas. Ele diz que um chefe de cozinha experimental dispõe em seu laboratório de 5 soluções aquosas, dentre as quais deve escolher uma para eliminar o odor de peixe, por meio da neutralização do grupo amino. Aqui ele já deu a resposta, né? Se nós temos uma neutralização, primeira coisa, a gente tem que reconhecer que as aminas são básicas. E se são básicas, vão reagir com compostos ácidos, né? Ácido mais base dá uma reação de neutralização. Ele diz, suponha que a molécula responsável pelo odor é a metilamina. Então, esse R aqui é o grupo metil-CH3, onde a constante de basicidade, o Kb, é equivalente a 10 a menos 4. Bom, ele fala que o quadro apresenta dados de acidez ou então de basicidade de algumas espécies químicas e pediu para a gente considerar que a constante de acidez é dada pela concentração do íon H+, justamente com o seu contraíon, o B-, que ele colocou aqui, dividido por HB. E a constante de basicidade, H2B+, HB e o H+, aqui embaixo, né? Isso daqui foi mais para confundir do que resolver a nossa vida. Porque ele está falando, olha, qual substância deve ser escolhida pelo chefe de cozinha? Então a gente não precisava saber muito sobre constante de basicidez, aqui como se expressa a constante de equilíbrio químico, bastava a gente saber o seguinte, olha, se as aminas são básicas, elas serão neutralizadas por compostos ácidos. E a gente começa a observar as situações aqui da tabela. Nós temos o hipoclorito de sódio, ele colocou Kb, né? Se ele coloca Kb, então a gente já sabe que ele é um composto também de caráter básico, porque perceba, aqui o hidrogênio carbonato de sódio ele colocou Kb também, ácido etanóico ele colocou Ka, cloreto de sódio ele colocou como Ka e o etanol ele também colocou como Ka. Então a gente já sabe que aqui essas espécies apresentarão caráter básico e as outras 3 aqui de caráter ácido, né? Mas aí a gente começa a observar uma coisa. Vamos ver aqui se a gente não soubesse analisar Ka nem Kb. O que a gente precisaria? Lembrar que as aminas são básicas e que vão reagir com compostos ácidos. O hipoclorito de sódio é um sal, né? E ele é um sal de caráter, aqui a gente pode analisar, que é, uma vez que ele é um sal, ele é derivado de uma base e de um ácido. A base que lhe deu origem é o NaOH, que é uma base bastante forte. Enquanto aqui o HCl-1 vem do ácido hipocloroso, que é um ácido fraco. E os sais, turma, quando eles são derivados de um forte e um fraco, apresenta o caráter que é derivado do forte. Então, se ele é derivado de hidróxido de sódio, no caso, ele então vai apresentar um caráter básico, né? Tá aqui, lógico, a gente já sabia por conta do Kb. Então, aqui é uma base. Base com base não dá neutralização, esquece a letra A. Na letra B, ele fala hidrogênio carbonato de sódio. Mesma coisa,
Na+HCO3-1. Aqui a gente está fazendo a ideia da hidrólise salina, mas de maneira prática. Na+ vem de NaOH, que é uma base forte. Enquanto aqui o HCO3-1 vem do H2CO3, que é um ácido fraco. Quando um é fraco, tem hidrólise. E o caráter do sal é dado pelo forte. Ó, o caráter aqui é básico. Ácido etanóico, não precisa nem falar. Esse é o ácido do vinagre. Então a gente sabe que ele é ácido. O cloreto de sódio, mesmo que ele tenha dado Ka, olha o valor aqui, ó. Olha a diferença do ácido etanóico, 10 a-5 e aqui a 10 a-15. São 10 a décima vezes diferentes, né? Ou nesse caso aqui, o cloreto de sódio, 10 a décima vez menos ácido. E a gente sabe também, ó, de outra maneira, NaCl, que ele não vai apresentar, na verdade, nem caráter ácido, nem caráter básico, ó. Ele vem de NaOH e de HCl, ambos sendo fortes. Você tem um sal de caráter aí, ou sem caráter. Ele é neutro, né? Então, ó, neutro. O etanol, turma, e muitas vezes a galera confunde. Perceba, ó, se o NaCl nem ácido, nem base é 10 a-15, 10 a-16, menor ainda, né? 10 vezes menor. Então, a gente considera também sem caráter. Bom, o único composto que consegue reagir numa boa com as aminas e que apresenta caráter ácido é o ácido etanóico do vinagre, que agora então só tem que tomar cuidado. Ó, tá aqui, fórmula dele corretamente, CH3COH, nós temos a alternativa letra C, beleza? Só para ter uma ideia como é que acontece essa reação, nós temos aqui ó, a metilamina, que tem o odor do peixe, vai reagir com H+ proveniente do ácido, e aqui o que acontece é uma reação de ácido base de Lewis, né? Você vai ter ó, o compartilhamento desse par eletrônico, e aí você vai ter a formação, deixa eu dar uma apagadinha aqui, de CH3, NH3 com carga positiva, por conta justamente desse íon H+, ó, esse íon H+ que está vindo aqui do ácido. E aí você consegue então eliminar o odor de peixes das mãos. Belezinho? Muito bem essa questão. Aqui no canal, então, eu já fiz uma aula sobre isso, falando sobre justamente o filme do Adam Sandler, que é o Como se fosse a primeira vez, que tem uma cena que ele justamente passa limão nas mãos para tirar o cheiro de peixe. Belezinho? Eu vou deixar o link dessa aula aqui, qualquer coisa dá uma olhadinha lá, que ela é bem completa. Te vejo na próxima questão do Enem PPL 2023. Até lá!